Não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder. Se já não há tempo a perder, e quando não há mais lugar seguro para se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Muda-me, não posso mais fugir. Não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoe. Muda meu nome, muda minha sorte, muda-me. Muda-me, não há mais como adiar. Hoje é o dia, preciso decidir. Resolvi não me esconder. Se já não há tempo a perder, e quando não há mais lugar seguro para se estar, o que resta é deixar tudo para trás e lutar. Muda-me, não posso mais fugir, não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoe. Muda meu nome, muda minha sorte. Só quem tiver coragem para enfrentar a dor de ser marcado pode ser mudado. Muda-me, não posso mais fugir. Não tenho medo de sair marcado desde que me mudes. Muda-me, eu vou lutar até que me abençoe. Muda meu nome, muda minha sorte, muda-me, muda-me. Amém. Amém. E essa manhã, essa seja a nossa oração, né? Nosso pedido a Deus de que Ele mude a nossa história, mude a nossa sorte. A gente está aí todos esses domingos, né? Desde janeiro, estudando sobre retorno à santidade. E depois de tudo que a gente já ouviu sobre a necessidade, né, de ter os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas escolhas, o nosso comportamento ser transformado, depois de tudo que a gente já ouviu, o que não tem como ficar da mesma forma, né? Se a gente ficar da mesma forma, é uma escolha de ficar da mesma forma. E uma das instruções que a Bíblia nos orienta é de que a gente não pode apagar o Espírito dentro de nós, né? E uma das formas de apagar o Espírito dentro de nós é saber de toda a verdade e continuar do mesmo jeito, continuar da mesma forma. Então, que o nosso desejo seja exatamente esse, muda-me. Hoje é
um dia especial, né? Porque é a Páscoa e talvez seja a nossa primeira Páscoa comemorada de um jeito diferente, né? Comemorada de uma forma diferente. A gente não está aí nos preparativos para receber família, não está aí nos preparativos para ir encontrar a família. A gente está numa Páscoa completamente diferente. E é sobre essa Páscoa que eu quero falar nessa manhã, que a gente vai estudar nessa manhã. A gente vai pedir ao Senhor nesse momento, mais uma vez, né? Porque a irmã Alcemira já começou aí orando pela nossa escola bíblica. Nós vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo para que Ele se revele a nós, né, como Cristo vivo que Ele se revele a nós nessa manhã também, para nos mostrar mais uma vez a vontade dEle para nossas vidas. Então, a gente vai orar mais uma vez. Eu vou pedir aí, então, a irmã Leila para orar. Darlene vai soltar aí seu microfone. Você ora para a gente mais uma vez, Leila? Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandioso és Tu. Muito obrigado, Deus, por esta manhã que o Senhor nos concede. Muito obrigado por cada um de nós que está de pé, meu Pai, e tem tido forças para clamar pelo nosso Brasil, pelas nações, pelos nossos irmãos, Senhor, aflitos, mas principalmente entendendo que há um propósito debaixo de tudo isso, meu Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que de alguma forma, até mesmo as pessoas que não proclamam o nome do Teu Filho como o único e suficiente Salvador, hoje se volta, Senhor, para esse dia de ressurreição. Hoje tem pessoas aclamando muito mais. Hoje, Senhor, o foco realmente está na ressurreição do nosso Salvador, em quem nós temos tido confiança, em quem nós temos crido que pode, Senhor, através das nossas orações, falar com o Pai, levar nossas orações e fazer com que esse quadro mude, Senhor. Essa é a nossa esperança. Muito obrigado, Deus, pela Páscoa que há dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que sabem, Deus, que o Cordeiro Santo, meu Pai, já, Senhor, padeceu por nós e por isso podemos chegar até a Ti, falar com o Senhor e clamar por todos. Te agradeço, Deus, por tão grande sacrifício. Te agradeço, Deus, pelo amor que não dá para se medir, Deus. Não dá para se medir esse tão grande amor, meu Pai. E a Páscoa, Senhor, a ressurreição de Cristo é o marco da nossa vitória, meu Pai, porque foi quando Ele padeceu naquela cruz que nós podemos realmente renascer para o Senhor. Abençoa nós como igreja, abençoa cada um dos seus filhos e que nos 4 cantos do mundo, verdadeiramente, o nome de Jesus esteja sendo louvado e exaltado, como é, Senhor, o desejo do coração do Pai que o enviou para nós. Muito obrigado, Deus, pela Páscoa nos nossos corações. Te agradecemos e te pedimos, Deus, que um dia todas as nações, Senhor, olhem, Pai, para a Páscoa, como nós, teus servos, olhamos. Muito obrigado por tudo. Te clamo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente vai falar hoje sobre a Páscoa, mas é óbvio que a gente continua aí no objetivo do estudo do retorno à santidade, né? E hoje, a primeira coisa que eu quero falar aqui a respeito do nosso estudo é a afirmação de que a Páscoa não é uma festa cristã. Nós somos culturalmente levados a pensar que a Páscoa é uma festa cristã, mas ela não é uma festa cristã. Ela é uma festa judaica, como várias outras festas que os judeus comemoram até hoje, que faz lembrar ao povo, né, o que faz contar a história do povo no período do início da sua história. Então, a Páscoa, ela é uma festa de comemoração judaica. Ela acabou vindo parar nos nossos calendários por conta da tradição católica, que traz a Páscoa como um momento de memorial. A gente tem aí a relação, né, a gente associa a Páscoa com a ressurreição de Cristo. E, na verdade, a Páscoa não é a ressurreição de Cristo. A última Páscoa que foi comemorada por Cristo, né, foi antes dele morrer. Ele comemorou junto com os discípulos dele, né? E aí ele reúne os discípulos para comemorar a última Páscoa e para dar um novo memorial,
um novo sentido a dar um... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem, Darwin? Desculpa, eu estava com o microfone mutado. A gente está conseguindo te ouvir sim. É que a irmã entrou então... com o microfone aberto e saiu o áudio junto. Tá, qualquer coisa você dá um sinal. Não, aí que às vezes a internet está falhando, tá? Tá bom, pode deixar. Então, ele é o último memorial que ele faz, aliás, o último encontro para a Páscoa que Jesus faz, ele deixa um novo sentido para essa Páscoa. É o que a gente vai ler agora, um dos textos que a gente vai ler agora. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 20, e depois a gente vai ler do 26 ao 30. Mateus 26, versículo 17. Mateus 26, 17 diz assim: No primeiro dia da festa da Páscoa, quando o pão feito com fermento era retirado de todos os lares dos judeus, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde faremos os preparativos para comermos a Páscoa? Ele respondeu: Vão à cidade e procurem determinado homem e digam-lhe: O nosso mestre falou: Chegou a minha hora e eu celebrarei a festa da Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então os discípulos fizeram com ele, como ele havia instruído, e prepararam a ceia da Páscoa. Naquela noite, Jesus se acomodou à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: Eu afirmo que um de vocês vai me trair. Versículo 26. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque isso é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: Cada um beba dele, porque isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei desse vinho outra vez, até o dia em que beba um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus, ele, na última reunião que ele tem com os discípulos dele, ele se reúne com os discípulos na festa comemorada da Páscoa, porque eles eram todos judeus, então a prática da Páscoa era anual, então naquele momento eles precisavam se reunir para comemorar a Páscoa também. Um dos discípulos lembra Jesus: aonde é que a gente vai se reunir? Quer dizer, a gente já pode até imaginar que Jesus não estava nem muito preocupado com onde seria essa Páscoa, né? Os discípulos que perguntaram onde seria, mas ele, naquele momento da Páscoa, ao invés de celebrar e de lembrar o memorial que os judeus comemoravam e lembravam, que era do momento em que Deus liberta o povo de Israel do Egito, Cristo, ele lembra uma liberdade diferente, uma liberdade que ele ganharia na cruz, onde ele seria entregue na cruz. Então, a Páscoa para Cristo, naquele momento, ele apresenta agora um novo memorial para os cristãos, né? A partir daí, então, os cristãos eles não se reuniam mais para comemorar a Páscoa, para celebrar a saída do Egito, mas para celebrar a entrega de Cristo na cruz e a promessa de que ele voltaria para levar. Então, a Páscoa, né, que a gente lembra aí, ou a Páscoa que a gente associa, ela não é uma celebração cristã. Cristo, ele não deu continuidade a essa celebração. Essa é uma celebração judaica. E aí a gente tem alguns rituais aí, né, que a tradição e o comércio acabam fazendo a gente pensar na Páscoa como isso, né, como essas questões, como, por exemplo, o ovo de Páscoa. Existem várias histórias a respeito do ovo de Páscoa, do coelhinho, né, do pão sem fermento. Do pão sem fermento é por conta lá do pão que o povo comeu em Israel, mas também é uma celebração judaica.
A gente tem aí várias histórias a respeito desses símbolos hoje da Páscoa que, na verdade, distraem a gente do verdadeiro significado da Páscoa. Dizem, né, que o ovo e o coelhinho é por conta da fertilidade, por conta do ovo representar, né, ser contido da vida. E, na verdade, Cristo ele não contém a vida, Cristo é a vida. Em João 14,6 ele diz isso, né? Eu sou a vida. Então, ele não contém a vida, ele é a vida. Então, de forma nenhuma, o ovo vai representar essa vida aí que a gente celebra na Páscoa, né? O chocolate veio pelo comércio. É muito mais agradável você dar um ovo de chocolate do que um ovo, né, de galinha ou de avestruz ou de codorna pintado para alguém. Então, o chocolate acabou vindo por conta do comércio. A questão é que todos esses símbolos que hoje a gente vê na Páscoa e que hoje a gente é perseguido por eles, né, por esses símbolos, eles acabam distraindo a gente do que realmente precisa ser a Páscoa na nossa vida. E aí, quando a gente começou aí com essa história do confinamento, né, do isolamento social, algumas pessoas pegaram o texto originário da Páscoa, da primeira Páscoa instituída, e usaram como uma referência para os dias de hoje, como algo que aconteceria hoje, né? Que foi a história do povo de Israel, quando Deus dá a 10ª praga, declara a 10ª praga, e aí pede para que todos pintem, né, a porta com sangue do cordeiro e que ninguém saia da sua casa. E algumas pessoas erradamente, né, equivocadamente, usaram esse texto para dizer que hoje quem ficasse guardado dentro de casa seria como naquele dia. E que, na verdade, usou a Bíblia, né, usou o texto como pretexto, porque, na verdade, não era nada disso que Deus estava ensinando para o povo ao registrar esse texto lá para a gente. Né? Não tinha nada a ver com os nossos dias hoje, nem com nenhum acontecimento que venha a ocorrer. Mas foi a celebração da primeira Páscoa. E aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia novamente, lá em Êxodo, capítulo 12. Priscila? Êxodo, capítulo 12. Oi. A sua imagem congelou aqui pra gente. Eu acredito que pode ser a internet. A gente não tá vendo. Não sei se você tá compartilhando alguma coisa durante essa explicação. Não quis interromper no meio. Sei, peraí. Você Não, pode tô parar seu compartilhando, vídeo não. e voltar. Talvez resolva. Peraí. Não voltou, né? Não voltou. Seu rosto tá travado aqui pra gente. Por isso que eu achei que a internet tinha caído, porque aqui pra mim também tá todo mundo travadinho, congelado. Mas a gente conseguiu ouvir bem, ficou nítido a voz. Se não tiver problema, a gente pode continuar assim, que a gente está ouvindo, e aí se for o caso de você compartilhar, acredito que a gente consegue ver. Deixa eu tentar compartilhar uma imagem aqui. Tá. E aí a gente vê se ele volta ao normal, porque eu acho que é porque eu compartilhei tela, ele parou na última tela. Tá. Aí, gente. A gente viu agora seu compartilhamento, sim. Eu tô vendo aqui. Isso. Deixa eu tirar para ver se eu volto. Aí, voltei. Funcionou. Voltei. É muito estranho falar com todo mundo congelado. Agora todo mundo voltou. Então, vamos lá. Vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Se alguém tiver alguma coisa para falar, para compartilhar, levanta a mão que o Darlin está ligado aí, ele me avisa, tá? Êxodo 12, 21 a 28. Diz assim, Êxodo 12, 21 a 28. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: escolham cordeiros suficientes para suas famílias. Sacrifiquem-nos para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, usada para sangrar o animal. E passem o sangue no alto e nas laterais da porta. E que ninguém saia de casa até o dia seguinte. Porque o Senhor vai passar para matar os egípcios, mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta,
ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas casas para matá-los. Portanto, obedeçam a essas instruções como lei permanente para vocês e para os seus descendentes. E quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo essa comemoração. Quando seus filhos lhes perguntarem que comemoração é essa, responda-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Isso nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou o Senhor. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Vejam que só nesse texto a gente já percebe que a Páscoa, né, significa passar por cima, ou poupado, guardado. Né? Só nesse texto aqui a gente já percebe que a Páscoa ela não faz muito sentido para a gente. Né? Ela não faz, a gente força aí o texto a fazer uma contextualização do Egito que o povo passava, né, do tempo do Egito, da escravidão no Egito, o nosso tempo de escravidão do pecado. Mas o texto é bem claro que a orientação de Deus era para que o povo contasse. Se a gente pensar num povo que está começando, que precisa levar as informações a respeito do que Deus pensa, do que Deus faz, de quem é esse Deus, se a gente pensar que esse povo aí que estava no Egito era o primeiro povo, era o protótipo, né, daquilo que Deus queria para o seu povo, a gente vai conseguir entender facilmente que a orientação de Deus era para uma continuidade. Então, para que todos saibam, para que a história não morra, para que daqui a algum tempo ninguém saiba a origem de todas as coisas, como começou todas as coisas, então façam esses rituais. A gente vai ver Deus mandando o povo fazer o ritual, vários rituais, né, repetidos em várias ocasiões do povo de Israel. Então, no momento de Esther, por exemplo, né, quando eles conseguem sair vitoriosos lá da quase chacina do povo de Israel, eles fazem a festa de Purim. E aí eles comemoram, né, a festa lá, todo de tempo em tempo, comemoram aquela festa para lembrar que Deus libertou o povo, que Deus ajudou o povo a não morrer, a não ser chacinado. Então, as festas para Deus era, na verdade, um marco memorial. Que esse memorial não faz muito sentido para a gente hoje, porque a Páscoa tem esse significado de lembrar de um período do Egito, da escravidão do povo. Então, a Páscoa hoje para a gente, ela pode trazer algumas mensagens que têm a ver com o nosso dia de hoje, sem a gente necessariamente querer forçar o texto aí a contextualizar com a nossa escravidão do pecado, né? A gente não vai ficar lembrando de como nós éramos no passado. Não é essa a intenção. A intenção da Páscoa, da nossa Páscoa hoje, da Páscoa cristã hoje, precisa lembrar daquilo que Cristo instruiu aos cristãos para fazerem, que é lembrar que ele seria entregue e ele seria entregue na cruz, mas que ele ressuscitaria e que ele voltaria para comemorar conosco uma nova ceia. É uma data que deve nos trazer esperança, uma data que deve nos remeter a essa esperança de que a nossa principal ceia não é essa que foi cancelada hoje pelo Covid-19, mas que a nossa principal ceia vai ser a que a gente vai comemorar todos juntos com Cristo Jesus quando ele voltar e nos levar. Então, quando a gente olha lá para a primeira Páscoa, que é essa Páscoa do povo judeu, quando foi instituída a Páscoa, a gente consegue, sim, ter alguns ensinos para a nossa Páscoa de hoje, porque a gente está realmente num contexto parecido com o povo. Né? A gente está aí orientado a não sair de casa, não é orientado por Deus, né? Como alguns forçaram a barra aí com o texto. Não é orientado por Deus a não sair de casa, mas a gente está aí com esse sentimento de, poxa, mas a nossa Páscoa sempre foi junto com mais gente, sempre foi estar junto com outras pessoas. Então, a gente está nessa realidade aí agora do povo. E o que é que Deus pode nos ensinar com o texto de Êxodo 12 aí que a gente leu? A gente pode aprender pelo menos 3 coisas que é o que a gente vai estudar aqui hoje. Né? A primeira é que essa data foi tão importante para o povo de Deus, para o povo israelita, o povo judeu,
que ela começou a marcar o início de um novo ano. Para nós, a virada do ano é em dezembro. Né? Para nós, a virada do ano, a gente até diz lá, né, o nascimento de Jesus em dezembro, a nossa virada do ano ficou em dezembro. O nosso calendário é de 12 meses, começando a contar de janeiro e terminando em dezembro. Para o povo judeu, o início do ano começa em março, abril. Depende desse período aí de lua, tem a ver com a lua. Então, quando tem determinado tipo de lua que marca o início de um mês, né, lá para o povo judeu, no calendário judaico, eles dão início a um novo ano. E sempre é nesse período de março e abril. Então, quando chega nesse ano, eles fazem uma festa, uma comemoração de uma novidade de ano, um ano novo. E aí é óbvio, né? Por que é que o ano novo deles começa num período onde marca uma festa, né? Que marca a história de uma mudança de vida. Porque a partir daí da Páscoa, a partir do momento em que o anjo da morte passou lá no Egito, eles passaram a ter uma nova vida e um novo relacionamento com Deus também. Então, agora, não era Deus só falando com Moisés e Arão, e transmitindo a mensagem através de Moisés e Arão. Agora, era um relacionamento das pessoas dentro de casa, ouvindo e percebendo Deus agir. Você imagina você ficar trancado dentro de casa, sabendo que vai passar alguma coisa que vai matar os primogênitos, que vai causar grande dor, que vai causar grande sofrimento, e Deus manda você se reunir para comer, beber, conversar, ter um relacionamento entre vocês. É um negócio que só Deus faz, né? É Deus já lá no Antigo Testamento mandando todo mundo ficar em paz. Ó, fiquem em paz, porque vocês vão ter tribulação aí durante a noite, mas eu estou com vocês, né? É o Novo Testamento no Antigo Testamento. Então, já era Deus dizendo para o povo assim, ó, fica calmo, fica tranquilo, faz o que eu estou mandando, que tudo vai acontecer lá fora, mas eu vou estar aqui com vocês. Moisés e Arão estavam nas suas tendas, né? Estavam nas suas casas. Então, eles não tinham como anunciar. Quem é que anunciava? Quem anunciava era o próprio povo de Deus, anunciava uns para os outros aquilo que Deus podia fazer. E aí eles precisavam falar de Deus a respeito das coisas que aconteciam, a respeito das coisas que eles viviam sobre Deus, né, que eles experimentaram de Deus. Algumas coisas a gente precisa entender para entender esse novo ano para o povo de Israel. A primeira coisa é que até então não havia o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Não havia. Os livros, né, o Pentateuco, ele é escrito depois de muitos anos já no fim da vida de Moisés. Então, ele não havia isso aí. Tudo o que o povo sabia eram de experiências próprias ou de experiências contadas pelos seus, né, antecedentes que viveram lá e que foram anunciando. A novidade de vida da gente hoje, né, a comemoração da nossa Páscoa hoje, precisa marcar essa novidade de vida também nossa. Hoje, a gente precisa lembrar da Páscoa, né, ou celebrar a Páscoa, celebrando essa novidade de vida, contando aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida de transformação. O que é que a gente tem para agradecer e celebrar a Deus hoje? Hoje não é um dia, como nenhum outro dia é, mas hoje muito menos, não é um dia de murmuração, não é um dia de tristeza, não é um dia de queixa, não é um dia de sofrimento, é um dia de novidade, celebração de novidade de vida. Aquela animação que a gente tem na virada do ano precisa ser a nossa animação na Páscoa hoje. Precisa ser a nossa comemoração interna hoje. Hoje precisa ser um dia feliz. Independente das circunstâncias, precisa ser um dia feliz. E esse dia feliz vem o trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós, né? Era isso que o povo precisava fazer. Deus diz assim, olha, vai lá, senta-se, todo mundo senta em volta da mesa, em volta do cordeiro, e enquanto comem, celebrem, contem as coisas que vocês sabem a meu respeito. Então, a mesma coisa é para a gente fazer hoje, né? Hoje é um dia de sentar à mesa com quem está dentro da nossa casa e aí celebrar o Senhor contando aquilo que o Senhor fez,
a indicação de hoje, né, já que a gente pensa na Páscoa como a primeira Páscoa lá do povo de Israel, a indicação de hoje é ter esse momento de lembrar e contar aquilo que o Senhor tem feito para nós no último ano, né? Já que hoje começa um ano novo aí, celebrado pela Páscoa. Muito bem, gente. Então, hoje, né, a novidade de vida precisa ser marcada. Depois que a gente passar do Covid, a gente vai ter uma nova vida, né? O mundo não vai ser o mesmo depois que a gente passar dessa quarentena. Abriu uma atualização agora do Zoom. Não quero atualizar nada. Fui falar de vida nova. Fui falar de ano novo, ele já achou assim, opa, ano novo, vamos atualizar. Não. Fica calma aí, meu filho, né? É ano novo a partir de amanhã. Hoje não. Tem uma atualização aqui, não sei da onde aqui, não sei das quantas. Atualizando ali. Ó, muito bem, gente. Então é uma novidade de vida, né? É uma coisa, um tempo novo. E quando a gente sair da quarentena, a gente vai ter um mundo novo esperando a gente também. Nunca mais o mundo vai ser como era antes da gente ficar trancado dentro de casa. Nunca mais. E a gente tem a tendência de ser saudosista, né? A gente tem a tendência de ficar assim, ai, mas naquela época, antigamente, né? Antes era assim, antes era assado. Pois é, esse antigamente para a gente vai estar muito mais perto agora, porque o nosso mundo vai ser transformado. E aí, junto com toda a transformação que o mundo está passando, né, está aí vivendo, os valores também vão ser transformados. Os valores, as prioridades. E o que a gente precisa agora definir nesse tempo aí de Páscoa, nesse tempo de reclusão, né, nesse tempo em que o Senhor está poupando as nossas vidas, nesse momento, o que a gente vai precisar definir é com quais valores a gente vai para esse mundo novo, com quais prioridades a gente vai para esse mundo novo. Se a gente carregar ou continuar carregando os valores e as prioridades que nós tínhamos antes desse período, dificilmente a gente vai se manter conectado a Cristo. Dificilmente a gente vai caminhar para a terra que Cristo está mostrando para a gente, né? Para a nova terra que Cristo está mostrando para a gente. Dificilmente a gente vai caminhar convicto de que qualquer coisa no deserto, com Deus, é melhor do que o Egito. O povo de Israel, quando ele vai para a novidade de vida, ele continua carregando os princípios e os valores que eles tinham como escravos. Veja que, lembre, né, comigo aí, que não poucas vezes o povo lembrava Moisés assim, faltava comida, o que o povo lembrava Moisés? Lá no Egito nós tínhamos comida. Faltava aí bebida, né? Lá no Egito nós tínhamos o que beber. Só que se você ler o texto antes das pragas, né, ou no período das pragas ali, Faraó já tinha endurecido muito o coração dele contra o povo de Israel. Então, assim, a comida deles foi diminuída lá no Egito, mas eles achavam que no Egito eles tinham melhores condições de sobrevivência do que no deserto ali com Deus. E aí, no período do finalzinho aí das pragas, que Faraó aumenta ainda mais a carga de trabalho do povo de Israel, eles ainda se referem a isso lá na frente com Moisés, dizendo assim, nem as cargas de trabalho pesado era tão ruim quanto nós morrermos aqui no deserto. Então, se a gente for para o novo tempo, para a nova caminhada com Cristo, após essa quarentena, né? Após esse período pascual, aí onde o Senhor tem nos guardado, onde o Senhor tem nos abençoado e nos protegido, se a gente for para essa novidade de tempo, carregando todos os princípios e valores que a gente tinha na época antes desse período, a gente provavelmente vai viver uma vida amargurada, vai viver uma vida sem esperança, porque a gente vai em tudo lembrar do tempo de antigamente era assim, antigamente era de outra forma. Então a gente precisa pensar aí que valores e que princípios eu estou carregando, né, eu estou acumulando nesse período de isolamento social, nesse período pascual, nesse período aonde o Senhor tem me guardado.
o povo de Israel, eles precisavam estar ali dentro da casa preparados para uma saída, sabe? Ali não era o fim, não era o fim. Eles não iam ficar, o propósito de Deus não era acabar com o Egito, né? Acabar com o Faraó, com a tirania de Faraó e deixar o povo de Israel ali dentro do Egito. O propósito de Deus era fazer o povo sair, o povo seguir em frente. E se a gente pensar, hoje o que está acontecendo é um avanço do cristianismo. Hoje a gente tem aí, em todos os lugares, né, se a gente conectar ali o Facebook, tem um monte de live anunciando e pregando o evangelho. Quer dizer, as lives já existiam antes da quarentena. E ninguém usava live para pregar o evangelho. Hoje a gente está pregando o evangelho através das lives. Os cultos ao vivo, à noite, você tem aos montes lá o culto ao vivo, né? O culto ao vivo gravado, o culto ao vivo presencial, o culto ao vivo agarrando o YouTube. Você tem o culto ao vivo de todo jeito. E antes a gente já tinha esse mecanismo, mas não era usado, não era a nossa tecnologia. Hoje nós fomos empurrados para essa tecnologia. E esse empurrão nos fez andar. Sabe a pedra no mim? Tinha uma pedra no mim? No caminho tinha uma pedra. E a pessoa que todo diz que o brasileiro só avança quando tropeça. Então, o cristianismo, né, aí teve essa pedra aí, dessa parada aí, de repente, do isolamento, e a gente deu uma trupicada aí nessa pedra e a gente avançou. Só que, para que a gente não caia, né, se esborracha aí nesse trupicão, a gente precisa manter os valores e os princípios bem definidos. Volto ao texto de Mateus, que a gente leu, na última Páscoa que Jesus celebrou. Jesus, ele traz um sentido para essa Páscoa. Ele diz assim, olha só, não adianta vocês continuarem comemorando a saída do Egito, quando, na verdade, existe uma saída muito maior para acontecer, quando existe uma novidade muito maior para acontecer, quando existe uma celebração muito maior para acontecer, que é a minha morte na cruz. E aí ele traz um sentido para essa Páscoa. Essa novidade do dia da Páscoa precisa trazer esse sentido maior para as nossas vidas. Existe um plano de Deus para todos nós após esse período. E como é que eu estou me preparando para ir para esse período, para essa caminhada com Deus? Uma das frases mais bonitas que eu já ouvi foi essa que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que é que qualquer coisa no deserto com Deus é melhor do que na bonança do Egito. Então, qualquer coisa, né, no deserto com Deus sempre será melhor do que na bonança com o Egito. Então, quais são os nossos princípios e valores? Quais são as nossas prioridades? Eu tenho enxergado esse período como Deus reorganizando as coisas, né? A gente vê as pessoas sendo solidárias com coisas que elas não eram. A gente vê pessoas se importando umas com as outras de um jeito que não se importavam antes. Eu vejo também pessoas dando mais valor ao momento com a família ali, com aquele momento de conversa com a família, se descobrindo, né, um membro da família, porque tem muita gente que tem família, mas não é um membro da família, né, não estava na família. Porque só passava, chegava de manhã, saía de noite, ia de tarde, então só passava por ali, né, era um terminal rodoviário. E hoje eu vejo as pessoas tendo tempo de conversar e descobrir as coisas que têm acontecido dentro da sua casa, né? Essa semana um amigo meu lá compartilhou que descobriu uma novidade lá do filho dele, adolescente, que ele tem um talento que ele não sabia que o filho tinha, que o adolescente tinha. E quando ele foi perguntar para ele, ele falou que já fazia aula, era um instrumento musical, e falou para ele que fazia aula já há mais de 8 meses. Há 8 meses fazendo aula de instrumento musical, e o pai não sabia. E aí ele, num dos cultos domésticos, ele foi lá, pegou o instrumento e foi tocar, o pai se surpreendeu. Então, a gente vai começar a perceber que existem hoje prioridades que a gente deixou em segundo plano e que vão precisar ser as nossas prioridades agora nessa novidade de vida. Outra coisa que a gente pode aprender aí com a Páscoa, né, a primeira Páscoa aí do povo de Israel, é que naquele momento em que Deus manda todos ficarem em casa,
Deus novamente incentiva a reunião familiar, né? É uma possibilidade aí de aproveitar do Cordeiro e lembrar da grandeza e das obras de Deus. É o momento em que a família inteira agora está junta. A família inteira para toda a correria e está junta para transmitir influência, né? Transmitir aí, permitir aí uma aproximação uns dos outros e dar testemunho da vida cristã também. Agora, dificilmente a gente vai ter facilidade de se esconder dos membros da família, né? A gente vai ter que testemunhar o tempo inteiro para quem está em casa a nossa vida cristã, né? A gente vai ter que dar maior testemunho ainda. Antes a gente tinha a rua, né? Se irritava com alguém, ia para a rua comprar pão, né? Vai ali comprar leite, vai ali comprar açúcar. Agora a gente tem que ficar em casa. Voltei, pronto. Foi a atualização, acabou a atualização. Acabou a atualização. Vida diferente até agora, entendeu? Tem uma mais bonita, tem o efeito sumindo, né? Ficou tudo a mesma coisa. Então, coisa interessante, né, que o texto nos apresenta é que eles tinham a plena consciência de que eles não estavam feriado e nem férias, tá? Eles estavam vindo seguidas cargas pesadas do trabalho e, de repente, quando ficar todo mundo trancado dentro de casa. Fica em casa. Eles podiam descansar, eles podiam ir dormir, eles podiam se preparar, né, para o outro dia. Amanhã vai ter o dia de novo cansado de trabalho. Mas não, eles tinham que fazer, sabe o quê? Uma ceia. Eles tinham um cordeiro, levavam para cozinhar e muito tempo. O cordeiro não cozinha tão rápido, né? Que ninguém tinha um freezer com cordeiro congelado dentro do freezer. Então, tinha que matar o cordeiro. Tinha que preparar o cordeiro mesmo. E eles tinham não só o cordeiro, mas eles tinham que preparar todas as outras coisas. Eles tinham que preparar o plasmo, né, que era o pão sem fermento. Tinha que preparar a erva. Tinha que preparar o lugar para comer, porque o judeu ele tem um cuidado muito especial, né, com onde eles comem. A gente come em qualquer lugar, sentado no sofá, no chão, mas não. O judeu ele precisa preparar uma mesa, ele precisa de um lugar adequado. Por isso a preocupação dos discípulos, aonde é celebrar a Páscoa. Não pode ser em qualquer lugar, tem que ser num lugar especial. Então, vindo de uma ordem de Deus, de se reunir, né, ali para a ceia, então eles tinham que ter um lugar ainda mais especial, porque eles imaginavam que alguma coisa ia acontecer ali. Então, todo esse cuidado com o preparativo. Ou seja, eles não descansaram, eles não foram descansar. E tudo isso, lá no texto de Êxodo 12, diz que Deus diz a eles que eles precisavam estar com as sandálias nos pés, com os lombos preparados, ou seja, né, com tudo amarrado na cintura para carregar, tudo que eles iam precisar amarrado na cintura. Eles precisavam estar com as espadas nas mãos para poder sair para o deserto, para poder ir embora. Quando Deus dissesse assim, vão embora, todo preparado para sair. E quando a gente vê isso, a gente pensa que precisamos estar preparados para voltar para a nossa realidade, para voltar quando tudo isso passar. E como é que a gente vai estar preparado? A gente vai estar preparado não só no que está todo mundo tentando preparar a gente, emocionalmente, financeiramente, né, social, não só nessa questão, mas principalmente espiritual. Como é que vai estar o nosso relacionamento com Deus que tudo isso passar? O que a gente está ocupando o nosso tempo no lugar que a gente ocuparia com as coisas relacionadas à obra de Deus? Nós estaríamos na igreja na quarta-feira, o que é que a gente tem feito na quarta-feira à noite nesse período? Nós estaríamos na igreja no domingo de manhã, domingo à noite. O que a gente tem feito com o nosso tempo nesse período? Nós estaríamos lendo a Bíblia todos os dias, né? Acredita-se que a gente estaria lendo a Bíblia todos os dias. O que é que a gente está fazendo ao invés da Bíblia? Nós estaríamos nos preparando para falar de Cristo em altar. O que é que a gente está fazendo nesse tempo?
nós estaremos estudando alguma coisa relacionada à palavra de Deus para os nossos encontros, dos homens, das mulheres, das mensageiras, dos embaixadores, né? Nós estaremos nos preparando. E a gente não está tendo mais nada, nenhum movimento desse. O que eu tenho ocupado meu tempo nesses horários em que eu deveria estar ocupada com as coisas de... E aí, quando voltar à realidade, será que eu vou conseguir tirar o que eu tenho feito hoje para colocar o que deveria ficar? O que eu tenho preparado? As informações, elas vão ser muito mais rápidas do que o que a gente... As informações, o mundo virtual vai invadir a nossa casa, vai invadir os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos parentes, a nossa casa, a nossa informação. O mundo virtual vai nos invadir. Como é que a gente está preparado para tudo isso? A gente não está preparado nem para distinguir o que é fake news e o que... Será que a gente vai estar preparado para distinguir o que é palavra de Deus e o que não é? A gente tem um grande desafio com as escolas, com os nossos filhos, com a influência da escola com os nossos filhos. Hoje, estamos dando aula em casa para os nossos filhos. A gente está tendo acesso ao material deles em casa. E a gente pode interferir, a gente pode falar para eles que aquilo não está certo, que é assim, que o certo é desse, que a Bíblia diz assim, que a Bíblia diz desse jeito. E será que a gente está dando esse tempo para corrigir aquilo que está errado diante dos olhos de Deus? Naquele momento ali em que Deus separa o Israel e diz para eles, olha, fiquem em volta e comecem a ensinar para os filhos, existe ali uma preocupação para que eles tenham uma geração preparada para dar continuidade naquilo que Deus ia fazer. Deus ia levar pessoas já cansadas, né, porque eram muito no Egito, a pessoas já com certa idade, com avançada já, para o deserto, precisava cuidar dos mais novos, porque ia haver o tempo, né, e ia passar, se viveu o Egito, ia passar, e que só ia ficar a geração nova. E que conteúdo essa geração nova teria de Deus, para dar continuidade na obra de Deus. Em determinado momento, lá depois que passou o período de Canaã, eles chegaram à terra prometida, diz a Bíblia lá em Deuteronômio, que toda a geração tinha passado, que toda a geração da época de Moisés e Caleb, né, e esse pessoal todo ali que manteve ali o povo de Deus fiel a Deus, né, Arão, que toda essa geração morreu e só ficou a geração nova. E não tinha ninguém que desse continuidade ao firmamento, né, ou a fidelidade a Deus. E aí? Cadê o pessoal que deve ficar reunido, sentado, ensinando seus filhos, ensinando a sua geração a passar para a próxima geração aquilo que Deus faz, aquilo que Deus, quem Deus é, o relacionamento, a importância do relacionamento com Deus? E surge, né, Obed lá, que era sobrinho de Caleb, ele surge na história e aí ele assume como juiz, né, como o primeiro juiz ali do povo da época dos juízes. Então, ele assume ali o povo de Israel, luta as causas do povo de Israel. Então, como é que fica? Como é que fica a história do povo de Deus depois que eu e você passarmos dessa geração? Qual é a nossa responsabilidade para esse momento? O que precisa fazer nesse momento? A gente tem uma Páscoa que promove aí a conscientização de que há uma novidade de vida. A gente tem uma Páscoa como o povo de Israel, que é a oportunidade de parar tudo e compartilhar em volta da mesa, agora nesse, né? Compartilhar com quem está na nossa casa. E o que a gente está deixando para essas pessoas que estão à nossa volta aqui, trancado com a gente dentro de casa? O que a gente está acrescentando na vida uns dos outros através do testemunho, do relacionamento e da influência, né? Da influência de servir ao Senhor Jesus. A gente precisa aproveitar esse momento para que esse mundo novo que vem após o isolamento, o nosso conhecimento e o conhecimento a respeito disso seja mais que a gente tem até hoje. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades
para falar de Deus e da sua palavra em todos os lugares da nossa casa, em todos os momentos da nossa casa. Aí, a terceira coisa que a gente pode aprender aí com esse povo, né, com essa história da Páscoa, é que eles não podiam deixar sobrar nada no cordeiro. Comam tudo, não pode sobrar nada. Vamos lá, hein? Vamos pensar aí, Deus está dizendo para o povo. Não pode sobrar nada. Pensa num cordeiro, sabe? Aquela ovelhinha bonitinha, tirou tudo lá, tipo, né? A pelagem dela lá, né? A lã dela, tirou tudo. Cozinhou com vísceras, cabeça, sabe? Com tudo inteirinho lá, porque não podia quebrar nenhum ossinho desse cordeiro. Não podia tirar nenhuma parte desse cordeiro. Inclusive, quando Jesus é crucificado, né, para que se cumpra o ritual da Páscoa, né, Deus não permite que quebrem os ossos de Jesus, porque ele é um cordeiro imaculado. Né? Aliás, maculado, seria um cordeiro falho, seria um cordeiro com ossos quebrados. Ele não serviria como esse cordeiro aí da redenção, né? que passou o sangue na porta do povo de Israel. Então, ele não foi quebrado. Esse cordeiro deles também não podia ser quebrado, não podia tirar nada dele. Tinha que aproveitar ele todo, tinha que comer tudo. Comer víscera, Lídia. Comer as vísceras lá do cordeirinho assado, Lídia. Olha aí, gente. Olha, Rafaela, você comendo aquele fígado de ovelha, de cordeiro assado, Thalita. Olha que delícia. A gente hoje aí tá comendo peixe limpinho, né? Tá comendo peixinho com muqueca, né, pastor? Tá aí comendo um peixinho, né, cozidinho, assadinho, mas aquela Páscoa lá tinha que comer o cordeiro inteiro e não podia sobrar nada. Nada, nada, nada. Eles tinham que comer tudo, tudo. Aí o que a gente pode aprender desse cordeiro? Entendendo que o nosso cordeiro é Cristo Jesus, é que a gente não pode deixar passar nada de Cristo Jesus na nossa vida. A gente não pode deixar sobrar nada de Cristo Jesus em nossa vida. Tudo o que acontece com a gente, tudo o que nos vem a acontecer é por propósito de Cristo para as nossas vidas. Tudo ele traz para a gente, para nos... A Bíblia diz que ele não manda provação nenhuma além do que a gente pode suportar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, se nós servirmos ao Senhor, se nós obedecemos os seus mandamentos, os seus estatutos, se nós temos plena comunhão com Deus, não podemos deixar passar nada desse cordeiro. Até o que não é muito legal, a gente tem que entender é bom e agradável aos olhos de Deus. Até o que a gente acha assim, nossa, mas que situação ruim é essa? O que isso tem de bom para ensinar para a gente? Tem aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Nada na nossa vida é por um acaso. Nada na nossa vida é cuidada por um acaso. Tem uma música que particularmente eu gosto muito, que é Epitáfio, do Titãs, né? Que diz assim, deve ter amado mais, errado menos, aceitado as suas relações, nananana, mas o refrão é a única parte que tocaria, né? Assim, na composição lá do compositor. Ele diz assim, o acaso vai cuidar de mim enquanto eu estiver distraído, alguma coisa assim, né? É porque faz tempo que eu não canto esse hino do cantor cristão, sabe? Então eu não lembro bem, mas o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Não é o acaso que a gente, enquanto a gente está distraído, é Cristo Jesus. E se a gente fica distraído, deixa um pedacinho do cordeiro para trás. E a gente descumpre o que Deus manda para a gente. Hoje, na Páscoa, a gente tem que se alimentar desse Cristo Jesus. Quando começou a história do confinamento, por causa do Covid, as pessoas se desesperaram com falta de possibilidade de faltar comida. E começaram a correr para os supermercados, hospitais, mercados, né? E começaram a comprar comida para estocar. E compraram muito para estocar. A gente precisa
pensar nisso, sabe? A gente vai ter falta de alimento com Cristo depois que o mundo novo chegar. Quando a gente sair de casa, a gente vai ter falta de alimento, sabe por quê? Porque vai ter muita gente falando aquilo que Deus não mandou falar. A gente vai ter muita notícia de falsos líderes e falsos doutores ensinando a palavra de Deus para a gente. A gente vai ter acesso que não está na Bíblia, aquilo que Deus não disse para a gente. A gente vai ter falta de comida, de alimento da Deus, de palavra verdadeira, de palavra com substância, sabe? Vai ter tanta gente tentando cuidar do emocional, do relacionamento, fazer os membros da igreja se relacionar de novo como era antes. Vai ter tanta gente se preocupando com o emocional, com o psicológico, estruturar famílias, resgatar o relacionamento social. Vai ter tanta gente preocupada com o receio de pregar a Bíblia. E aí, a gente vai ter falta de alimento. Sabe o que a gente precisa nesse momento? Estocar Cristo nessas despensas. A gente precisa estocar a palavra de Deus no nosso coração. A gente vai precisar entender bem, o salmista diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde no coração, estocar a palavra de Deus no coração, porque senão, diga. A irmã Leila pediu a palavra. Tá ok, Leila. Deixa eu achar a Leila. Tá aberto seu microfone, irmã Leila. Amém. Pode falar. Então, Taca ela pra gente, Darwin, pra gente ver. Desculpa, não entendi. A pessoa Destaca a tela dela pra gente ver ela. Ah, quando ela falar vai aparecer aí. Ele destaca sozinho. Então, a pessoa não sabe lidar muito com isso. Eu levantei a mão um tempinho, mas eu pensei que era levantar pelo vídeo e não ir lá na mãozinha. Tá bom, um dia a gente acostuma. Eu realmente estava meditando sobre tudo isso que a irmã está falando, acerca do cuidado de Deus, do que Ele tem feito por cada um de nós. Tem gente, realmente, tem muitas pessoas desesperadas, tem muitas pessoas achando que é o fim, né? Não sei quanto a algum dos irmãos, mas eu recebi áudios, inclusive de profecias, em uma delas, nessa sexta-feira que passou, e havia um espírito de morte sobre todas as pessoas que estavam na rua à meia-noite. De meia-noite em diante tinha que estar todo mundo dentro de casa, porque meia-noite dessa sexta-feira que passou, iria haver muitas mortes. Não sei se espírito de morte quer pegar alguém ou alguma coisa assim. Então, eu tenho visto isso aqui, que a gente está vivendo, como algo bom, porque se a gente meditar na palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo isso que a gente está vivendo, a gente tem que tirar um propósito, tudo. E a irmã falou acerca da saudade que o povo do Egito poderia sentir, que só viviam sentindo, porque quando eu estava lá com o faraó, eu comia isso, comia aquilo. E eu estava me lembrando, gente, que coisa de doido. Minha sogra não come nenhum outro tipo de carne, ela só come peixe. Toda sexta-feira santa eu tenho que dar um jeito de comprar um peixe. E eu estava naquela coisa de andar na rua de máscara, aquela coisa sufocante, horrível, e eu esqueci de comprar o peixe. Eu falei assim, gente, é sexta-feira, minha sogra não vai querer almoçar, coisa e tal. Aí eu acabei comprando um bacalhau, etc., fiz. Mas também... Almoço na casa da Leila hoje, hein? Não, meu amor, já passou. Foi na sexta-feira, pelo amor de Deus. Aí, o que aconteceu? Não é que eu tenha sentido saudade do Egito, mas foi, tipo assim, das coisas que eu sempre me preparava com antecedência, pessoas que vinham almoçar comigo, etc. e tal. Eu não senti saudade daquelas coisas, mas sim daquele vucu-vucu, daquele bando de pessoas na minha casa, cada um trazendo um prato de peixe assado, outro um prato de peixe não sei das quantas, com molho. E não foi a saudade em si do Egito, mas depois eu parei e pensei, Senhor, esse pode ser o melhor almoço de Páscoa da minha vida.
E foi maravilhoso, dentro da simplicidade foi maravilhoso, porque eu sei que Deus estava na minha casa, eu pude dar graças pelo pouco que tinha. E hoje vai ser a mesma coisa, só vai ter eu, meu marido, minha sogra aqui em casa, mas a gente está reunido, a gente está falando no nome de Jesus, e eu estou assim, meio assim, me perdoem, irmãos, me perdoem. Mas eu estou, tipo assim, gostando dessa coisa toda, porque eu estou vendo de gente que nunca falou de Jesus, gente que nunca quis saber do Senhor, se aproximando e trazendo esses versículos aí que a irmã falou, dizendo que, não, vamos passar aí o sangue do Cordeiro, vamos aspergir nossas portas com óleo ungido, vamos buscar óleo ungido na igreja, não sei de onde, para passar nas nossas portas. E eu estou vendo a pessoa voltar para a palavra de Deus. Eu sei que alguma coisa boa vai ficar nisso tudo. Amém? Alguma coisa não, né? O bom vai ficar depois disso tudo. Se a gente não esquecer, né? Se a gente não esquecer de guardar os mandamentos do Senhor. Se a gente guardar os mandamentos do Senhor, nós vamos sair desse período pessoas muito melhores, porque nós vamos sair pessoas muito mais comprometidas com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. Nós estávamos ritualizados, né? Nós éramos religiosos. A gente já contava o nosso calendário pelo calendário da igreja, né? Pelo calendário do dia no culto, do dia de estar lá. E aí, às vezes, o que a gente já ouviu ou já falou, né, há algum tempo, quantas vezes a gente casa podendo ir para a igreja e a gente, hoje eu não estou afim, não vou. E aí hoje a gente chora, como eu queria estar lá, né? Então a gente tem a tendência aí de transformar todo o ritual num ato religioso. A Páscoa é disso muito claro. A Páscoa, ela não é uma prática, não é uma atividade religiosa cristã. O peixe é por conta, né, que os antigos cristãos, para se identificar, faziam o símbolo do peixe. Aí a gente traz o peixe como o único alimento a ser comido no dia. Quer dizer, no dia da Páscoa mesmo, da primeira Páscoa, eles comeram foi cordeiro, eles comeram foi um cordeiro inteiro, sem deixar nada. Eles não saíram de casa e nem reuniram os familiares em casa. Eles reuniam e moravam na sua própria casa. Só enchia a casa, né, ou formava para sua casa quem tinha pouca gente não desse conta de comer o cordeiro. Então, o tamanho do cordeiro definia a quantidade de comida, das pessoas que ia ter na casa. Olha que diferença que está, né? Que diferença que é a nossa Páscoa, que diferença é a nossa comemoração. A gente tem 3 minutos. Tá, ok. Eu já estou encerrando. Eu não sei se o pessoal vai querer falar. Mas a gente precisa hoje pensar, né? Já que está na Páscoa, a gente tudo isso a respeito aí, né? Pensando aí na primeira Páscoa de verdade, o que é, então, a nossa Páscoa hoje? O que precisa ser a nossa Páscoa como cristãos? A nossa Páscoa precisa ser um memorial de que Cristo morreu por nós na cruz e de que ele vai voltar. Esse é o nosso memorial da Páscoa. O nosso memorial da Páscoa precisa de esperança, de uma promessa de Cristo, de que ele voltaria e que ele celebraria a ceia com a gente, de que ele nos levaria para celebrar a ceia com ele, né? Então, que a nossa Páscoa seja sempre, todos os anos, seja um ato não religioso, né? Não um ato judaico, mas um ato de cristão que sabe que tem uma promessa, que crê nessa promessa assim, que a gente creia nessa, que viva por ela. Não tenho, né, passamos a palavra de Paulo a nossa palavra. Não temos a nossa vida por preciosa, né? A gente não tem a nossa vida preciosa, conquanto que eu carregue, né, as marcas de Cristo na minha vida. Então, que todos os nossos dias sejam dias de carregar Cristo na nossa vida. A gente vai encerrar. Eu não vi Jéssica. Cadê Jéssica? A gente só tem 1 minuto, tá?
A gente só tem A um Jéssica minuto. vai encerrar pra gente cantando aí, vai cair com a Jéssica cantando, a gente continua cantando em casa. A Que gente Deus pode, nos abençoe. a gente pode reconectar para os irmãos poderem tirar dúvida, se alguém quiser tirar dúvida. Acredito que o Tá pessoal ok. não Então tá bom. tenha tirado. Então ela começa a cantar e aí caindo, quem quiser tirar dúvida reconecta para a gente poder fazer esse momento e fazer uma oração final, pode ser. Então volta, não, quem quiser não, volta todo mundo pra gente encerrar então, tá bom? Que a Jéssica Beleza. vai cantar. Tá bom, então. Volta todo mundo. Priscila, Oi, tá me ouvindo? tô. Por favor. Foi Mateus, quando você mencionou aquela palavra de Jesus, é porque eu e mamãe pegamos já começaram. É Mateus 26? Mateus 26, de 17 a 20. Tá. Depois de 26. Depois de? De 26 a 30. Tá. Ok? Priscila, Obrigado, o pastor levantou a mão aí, quer falar. Pode falar, pastor. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Senhor, amém. Eu fiquei muito feliz com esse estudo, Dom. Quando a gente fala de Páscoa, estamos lembrando, né, desse domingo que nós estamos, Páscoa desse domingo. E Priscila veio trazer esse assunto lá do capítulo 12. E ali o povo, ele precisou ficar em casa realmente, né? Houve aquela necessidade, mas eles não ficaram em casa à toa. Eles ficaram se preparando, né? Deixando tudo acertado para uma saída, mas uma saída que Deus iria conduzir. E eu estava, né, escutando toda Pastor, só um minutinho. Darling, fecha o microfone do pessoal. Tô fazendo Deixa isso. só o pastor. Senão não entendo o que ele está falando. Pode conseguir. É porque o cachorro dele mesmo tá latindo. Não, é na rua. Ah, tá. Manda ele ficar quieto. Eu estava escutando tudo que estava sendo falado sobre esse estudo do povo em casa, se preparando, assando lá o cordeiro, e não podia ser cozido em água, tinha que ser assado, tomando todo cuidado, aquela coisa toda. Então, o povo estava em casa lá, fechado, mas eles não estavam à toa. Eles não estavam só dormindo, né? Eles estavam se preparando, e aí ela colocou que eles estavam tendo que colocar sapato nos pés, cingir o lombo, ficar aí preparadinho. Trazendo para o dia de hoje, por conta dessa quarentena, nós, os servos do Senhor, precisamos também estar em casa, conectado com Deus e com nossos irmãos, estando, né, nos preparando para quando nós voltarmos à nossa socialização, né, de corpo presente, estivermos juntos, estarmos muito mais fortalecidos, saímos fortalecidos dessa situação, como a Priscila falou. Essa situação nossa, ela vai ser um marco na nossa vida. Quando nós voltarmos ao convívio pessoal de corpo presente, vai ser um diferencial na vida de cada um de nós. E nós temos que estar em nossos lares nos preparando. Como a Priscila falou aí, ela citou, né, uma palavra que está no livro de Provérbios: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, enquanto nós, povo de Deus, estivermos em casa, que nós venhamos a estar nos preparando realmente, porque quando nós saímos da nossa casa, voltamos ao convívio como povo, temos que estar com a nossa botija muito cheia daquilo que Deus tem nos dado dentro dos nossos lares. Foi o que o povo lá estava recebendo do Senhor para poder fazer a caminhada em direção à terra prometida. Obrigado. Muito bem. É isso aí. Preparados, né? Preparados. A gente se descuida muito, né? A gente sempre, como a gente não tem como planejar amanhã, então a gente vive hoje como se fosse o último dia, né? Mas a promessa do Senhor é que sempre o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então amanhã sempre chega. Então a gente precisa estar preparado sempre no amanhã, mesmo que seja o amanhã de encontrar com Cristo, né? De encontrar com o Senhor Jesus. É isso aí. Mais alguém? Deixa eu abrir aqui os microfones para ver se o pessoal quer falar. Os microfones estão abertos.
Fala, Celso. Fala, Eliane. Olha só, está muito bom. A aula está uma benção, está dando para nós podermos acompanhar a Bíblia, né? Mesmo dentro do nosso lar, nós estamos sendo edificados, e isso é maravilhoso, e que nós possamos voltarmos, né, aos nossos cultos com toda a força, todo o vigor, indo para a rua, evangelizando até animais. Até animais. Lembra da época de Jonas? Até os animais vão fazer jejum. Amém? Amém. 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 Mais alguém? A casa da Eliane está com aglomeração, hein? Tô vendo aí um monte de gente aí, ó. Aglomeração aí, hein? Estou na casa do Dudu. Meio aí de distância para cada um. Quer falar? Senão a gente vai. Pai, recusa, não estamos escutando. Está te ouvindo, Gabriel. Fala, Gabi. Gabi, Eu? pode falar, Gabriel. Não quero falar, não. Avisar pro povo que assim. Não, mais alguém aí? O pastor está tentando falar aí. Calma aí. Deixa eu mutar aqui o pessoal, só um minuto. Uma Babel, isso aí. Avisar, né? Estamos em culto. Acabou a escola dominical, vai entrar aí a mensagem, né? Vai beber água rapidinho e voltar para o templo. Beber água, volta para o templo. E que estaremos aí trazendo a mensagem do Senhor nessa manhã, né? Amém. O Ministério Louvor tem já uma música gravada, a pastoral está lá também no vídeo, né? Nós estamos aí cultuando o Senhor, buscando todos os meios que Deus tem nos dado para cultuar o Senhor, né? Eu gosto muito lá de 1 Coríntios 10, 13, que vai dizer lá que não vem tentação sobre nós que não seja tentação humana, mas com todas aquelas que vier, Deus vai nos dar um escape, né? E isso que está sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o mundo, é uma tentação humana porque é uma doença que invadiu, né? Mas Deus tem dado um escape para nós, e o escape que Deus tem dado é fazer o culto através, né, dos vídeos e chegar aí ao coração de cada um dos irmãos. Deus abençoe. Amém. Obrigado aí pela minha oportunidade. Muito bem. A minha irmã Leila pediu a palavra vamos ouvir também. A Jéssica. Quem? Irmã Leila. Vai, Leila. Oi, gente. Então, é só para rapidinho aqui para dividir com vocês que uma vez eu aprendi tudo gira em torno de consumismo. Tudo gira em torno de consumismo. Nós temos muitas datas festivas, o qual a gente, como servos de Deus, a gente olha para todas elas de maneira diferente, sempre tentando trazer as pessoas que não têm uma visão igual à nossa para verem sob a luz da Bíblia. E eu tinha muita curiosidade sobre esse negócio de ovo. Pelo amor de Deus, coelho não bota ovo. Como é que o pessoal bota um coelhinho para ser representante da Páscoa, etc. e tal? Ovo colorido. Caramba, ovo de chocolate tem que dar ovo para a gente comer. Não vai dar ovo de chocolate, não é coisa boa, etc. e tal. Então, eu fiz um estudo sobre isso e aí eu fui entender. E a Priscila trouxe um pouco esse negócio do ovo pintado, né? O ovo, ele representa o novo nascimento e acerca do coelho, da fertilidade. Então, trazendo isso para a gente precisa trazer as pessoas a esse novo nascimento e que a gente tem que gerar muitos frutos, né? Para o nosso Senhor. E acerca do peixe, eu acho muito engraçado. A parte que eu mais gostava da Semana Santa era que a gente não precisava arrumar a casa na sexta-feira, sabe? Depois do meio-dia da quinta-feira, ninguém arrumava nada. Gente, eu amo Sexta-feira Santa. Amo, porque, tipo assim, minha avó não pega em vassoura, não pode pegar na vassoura, não varre, não faz nada. Nem podia pentear. Gente, nem cabelo podia pentear. Então, eu amava Sexta-feira Santa. Só que depois eu fui entender. O que é isso?
consumismo desenfreado, gente. Isso tudo, de acordo com o que eu aprendi, foi um padre que a sociedade pesqueira não estavam conseguindo vender seus peixes. Então, ele proclamou para que na Semana Santa as pessoas estivessem consumindo mais peixe. E aí vem essa crendice, isso vem arraigado, e a gente, se comer frango, vai fazer mal, se só tiver ovo dentro de casa, vai fazer mal. Tem que se endividar para ir comprar um peixe que sobe, né? A curvina de 14 vai para 28, que eu nunca vi isso. E aí, mas as pessoas tinham que comer peixe para abençoar os pescadores da época. E aí isso vem vindo, e vai tentar tirar isso da cabeça das pessoas. Vai o crente convidar alguém para comer frango, que é a única coisa que ele tem na casa dele, que o povo vai falar, tá vendo? Não respeita a religião dos outros, que não sei o quê. Mas isso é muito engraçado. Na verdade, Leila, todos esses símbolos, eles são associados a rituais religiosos. Então, não é só a questão do consumismo, não. Eles têm a sua origem em crenças, né, em crenças que nós não cremos. O ovo, por exemplo, ele vem lá das divindades orientais, onde tem a história, foi criada uma história de que o animal da fertilidade, que na verdade era uma divindade, né, foi entregar o ovo, que era a representação de vida, a um determinado rei de uma época. Então, assim, que as divindades presentearam com vida o rei através do ovo. Então, tem uma associação, e hoje, né, os países orientais, eles presenteiam uns aos outros na Páscoa com ovo colorido. Então, eles representam com esse ovo colorido, dão esse ovo colorido, mas tem esse significado pagão. Então, não é só uma questão de venda ou de ficar bonitinho, o coelhinho carregando, não. O coelho era a representação de uma divindade que representava a fertilidade, de um deus pagão que representava a fertilidade, e o ovo era a representação do deus vida, né, da onde se originava a vida. Então, ele entregava essa vida da vida a um rei da época. Depois, as fábricas de chocolate, no período aí da Revolução Industrial, né, e tudo mais, as fábricas de chocolate começaram a fazer esse ovo com chocolate. Aí venderam esse chocolate, né, venderam muito. Então, aí entrou a questão da comercialização. Mas a origem dos itens, né, que representam a Páscoa hoje tem relação com divindades pagãs. E a questão do peixe foi exatamente essa questão de um padre que associou, né, um padre no período antigo associou o peixe com a história do cristão que fazia o símbolo do peixe. Né? Eles viviam vestidos, não podiam ser revelados na época da perseguição lá em Atos, eles faziam o símbolo do peixe, então se identificavam. Também não é uma história comprovada de que os cristãos faziam esse peixinho. Tudo indica que foi uma criação católica, fazer uma distinção, estava escrito dentro desse peixe, da palavra peixe, e aí eles fazem essa associação com o peixe. E aí é claro que entrou a questão da comercialização, quando você junta, né, grado com algo que vende, você acaba tendo aí cometendo um sacrilégio, né? Ou seja, cometendo um ato contra o que é o sagrado. E aí eles fizeram isso associando aí para vender o peixe. Então a intenção era de venda, sim, de venda, mas todas as origens além desses itens que a gente conhece, existem outros itens que são relacionados à Páscoa, como o girassol, por exemplo, né? O girassol é representação da Páscoa em alguns países, ou as ervas, né, são representação da Páscoa para o povo judeu, os pães sem fermento são representação, mas são representações religiosas. Nenhuma representação dessa está distanciada do religioso. E o que a gente faz sem pensar, né, a gente acaba praticando sem pensar. Você pensa num visitante que entra na nossa igreja, ele não é cristão, ele não tem Jesus, mas ele canta os hinos junto com a gente. O que ele está fazendo junto com a gente? Ele está louvando.
Então, a mesma coisa acontece quando a gente usa os itens religiosos de outras práticas que vão contra a religião, contra aquilo que a gente acredita, contra aquilo que a gente crê, e aí a gente está falando do mesmo jeito. Então, o chocolate é agradável? É bonitinho? É. O coelhinho fofinho, de olhos vermelhos, né, pulando e tudo e tal, é bonitinho. Mas todos eles estão associados à unidade pagã. A gente não está cultuando da mesma forma que a gente fala do doce de Cosme e Damião, né? A gente não tá cultuando o Cosme e Damião, mas se a gente come o doce, o que acontece? A gente não acredita que a gente está participando da prática religiosa dele. Então, a mesma coisa o chocolate, o ovo de Páscoa, né? Quem já o ovo de Páscoa, não se preocupe. Paulo diz que nada disso é verdadeiro. Então, a gente não está cultuando a nenhum deles, a gente, né, agradece ao Senhor e festeja com a família. Mas, a partir do ano que vem, não deem ovo de Páscoa para ninguém, né? Não deem chocolate para ninguém no período da Páscoa aí. Se alguém tiver muita dificuldade, o chocolate está aqui para casa, que a gente resolve esse problema, tá bom? Tá certo? Mais alguém? Mais alguém? Ninguém sinalizou aqui, não. Ninguém sinalizou, não. Tô abrindo o microfone da Jéssica, então. Vamos lá. Vamos encerrar esse período, né, da EBD louvando com a Jéssica aí. Bom dia, gente. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Que todos tenham uma ótima Páscoa no dia de hoje, tá bom? O Senhor abençoe. Encerrei, pastor. Quer falar alguma coisa? Quer terminar? Orar? Vamos orar. Vamos orar. Acho que vai ligar aqui. Não. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, te agradecendo por esse momento, ó Deus, tão especial, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, pela tua filha Priscila, pela tua fidelidade, Senhor,
nos auxiliando, ó Deus, nessa interação através desse vídeo. Abençoa, Senhor, cada um dos seus filhos, ó Pai, que estiveram participando. Ó Deus, quando tivermos, ó Deus, um estudo, Senhor, sobre a verdadeira Páscoa, Pai. Mas quando, ó Deus, Jesus faz, ó Deus, a última Páscoa, Senhor, Ele traz, Senhor, para, Senhor, uma visão, Senhor, do Teu reino, quando, ó Deus, Ele estaria sendo entregue como último cordeiro, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo quanto aprendemos nesse dia. Obrigado pelas participações. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, os Teus filhos. E, Senhor, prepara, Senhor, o coração, Senhor, de cada um dos Teus servos, ó Deus, para a mensagem, Senhor, que será, Senhor, também entregue, ó Deus, através do vídeo, ó Deus. Prepare as nossas vidas, Senhor, para quando estivermos, ó Deus, a oportunidade de estarmos, ó Deus, juntos, ó Pai, em comunhão de corpo presente. Quando ali estaremos, ó Deus, com a nossa vida, Senhor, pautada, Senhor, em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, feliz Páscoa para todos os irmãos. Amém. Tchau, gente. Aí, amor, tchau. Gente, vem tomar banho. Amém, gente. Fica na paz. Boa Páscoa. Boa paz. Tchau, tchau. Ajuda pessoal. Boa Páscoa a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Páscoa para todo mundo. Feliz Deus Páscoa abençoe. para todo mundo. Tá bom.